sei nem por onde começar. Estou confusa. Minha vontade é dormir. Só acordar depois que tudo tiver terminado. Tudo tiver passado. Mas sei que eu não vou dormir. Deixa então que eu fique falando. Vou falando. Assim bem baixinho. Enquanto eu falo, quem sabe, explico uma porção de coisas que ainda não entendo. Quem sabe, chego a uma conclusão que me dê um pouco mais de esperança. É que nem sei se sou culpada. Às vezes acho que sou. Outras vezes acho que não. Não sei. Sei que eu o perdi. E me perdi. Para sempre. Além do cinzeiro, ainda tem um pouco de cinza do último cigarro que ele fumou. Aqui, ao alcance da minha mão, está o livro que nem acabou de ler. Ergo os olhos e dou com a minha cara no espelho. Quem é essa mulher que me olha estupidamente? Eu vi Luiz Felipe descer a escada, ela me disse. Foi-se embora, sem pressa. Olhar tão vazio. Mas espera. Já estou precipitando tudo. Espera. Vou começar, desde o início. Procurarei ficar calma. Espera, é preciso com muita calma. Quero que saiba que planejei tudo friamente. Nunca pude supor que depois viesse a amá-lo desse jeito. Um desejo que me vara até o fundo, lá nas raízes. E ao mesmo tempo, em meio do desejo, essa ternura mansa que me faz sentir pena. Musgo, rasa assim como um chão de musgo. Luiz Felipe, eu serei musgo para você pisar. Deite-se em mim, meu amor. Chore em mim. Ficarei mais aveludada, mais tenra. Musgo, não é? Não sei porque eu quero agora ser planta. Eu que sempre fui mineral. Dura como pedra. Desmoronei. De alto a baixo. E agora estou aqui como um pedregulho no fundo dessa almofada. Ouvindo lá embaixo aquele som de talheres que eu gostava tanto de ouvir antigamente. Marta está pondo a mesa para o jantar. Marta me odeia, desde que assistiu a minha cena com o Luiz Felipe. Por que não me contive? Por que eu fui tão longe? Baixinho ele suplicava que me controlasse. Olha a empregada, controle-se. E eu desgrenhada, fremente, a dizer tudo aquilo ali mesmo, na frente de Marta. Ela sempre tomou partido dele, nunca disse nada, mas eu sentia que dava razão a ele. Todas sempre tomaram o partido dele. Nenhuma criada gosta de mim. Criadas ou amiga, elas gostam do macho. Mas estou embaralhando tudo. Espera, vou retomar o fio. Eu tinha dito, sim, planejei tudo friamente, foi isso. Resolvi conquistá-lo, cismei que tinha que ser ele e comecei a me valer de tudo para atraí-lo. Andei investigando sobre os lugares que frequentava e simulei encontros. Dei reuniões só para convidá-lo. Recorri até essa coisa de bilhetes anônimos, telefonemas anônimos. Vou ganhar essa partida, respondia meu avô, que achava muita graça em mim. Não sei se já disse que meus pais morreram num desastre de avião quando eu tinha 3 anos. Fui para a casa do meu avô, um casarão dos Campos Elíseos. Era rico, me amava lá, a moda dele. Enquanto viveu, teve sempre o cuidado de provar que dinheiro compra tudo, e todos. Também o tio Belisário? Perguntei quando os dois se desentenderam. E o tio saiu bufando, dizendo que não voltava mais. Também o Belisário, respondeu meu avô. Basta botar o presunto na porta e vão todos aparecendo. Dessa vez meu avô se enganou. Nunca mais vi esse tio. Botar o presunto na porta? Também botei o meu, mas Luiz Felipe era arisco, evitava os jantares, os convites, dava sempre um jeito de fugir. Fugir delicadamente. Ele era delicado. A luta foi me estimulando,
É do tipo antissocial, pensei. Pequeno burguês, puritano e antissocial, que não vai se encontrar comigo em apartamento ou festa, mas sim num concerto. Convidei-o para um recital. Tinha chegado um pianista famoso, imaginei que ele gostaria de ir, mas não podia, era caro demais. Noite de estrelas. Escolhi um vestido decotado e um perfume picante. Tem que despertar esse príncipe, disse ao avô. O meu príncipe. Só mais tarde, bem mais tarde, ele pediu que não usasse mais vestidos assim. É que eu tenho corpo bonito, quero que saibam disso. Se eu fosse da classe baixa, ia ganhar a vida fazendo striptease. Respondi. E ele fechou a cara quando comecei a tirar as meias. Não gostava dessas brincadeiras excitantes, nem de perfumes excitantes. Esse seu perfume podia ser mais discreto, disse certa vez. Discreto. Tudo tinha que ser discreto. No gênero de amor papai com mamãe. Medíocre. Somos jovens, Luiz Felipe. Que tal se formos um pouco mais loucos? Não seja tão britânico, que até os ingleses não são mais ingleses. Me ajude a te arrancar dessa mediocridade dos meios termos, onde se atolou até as orelhas, respondia exasperada. Ele sorria e se assoava. Era alérgico. Eu tinha me esquecido disso, cobria nossa cama com almofadas de paina. Ah, como me irritava e ao mesmo tempo como me enternecia. Podia ter sido mais compreensivo. Não podia? Eu, com aquela impaciência, vontade de participar de tudo, brilhar, e ele sempre com algum trabalho urgente, ou então cansado. Você vive cansado, Luiz Felipe? Por que tem que trabalhar em 2 hospitais? Fique só no consultório, que ninguém vai morrer se você clinicar menos. Ele baixou os olhos. Não? Já disse que a noite estava estrelada, mas não tinha luar. Fomos andando pelas ruas, eu falando o tempo todo. Ele quieto. Às vezes olhava o relógio. Será que o concerto ainda não começou? Que concerto? Eu já ia dizer. Ah, o concerto. Você não se importa se não formos? A noite está tão bonita. Podíamos ficar conversando um pouco. Adiante tem um bar tão simpático. Ele concordou meio desapontado. Tive vontade de largá-lo ali. Então o concerto era mais importante do que eu. Depois, quando casados, acusei-o de preferir a profissão, os livros, o cachorro. E me espera, eu dizia que pensei em deixá-lo quando ele então me tomou pelo braço. Tem música aqui, ouça um pouco. Sentamos num muro baixo, de frente a um terreno baldio. Na rua deserta, o silêncio era entrecortado pelo cri-cri dos grilos. Começou a falar sobre casos complicados do hospital. Mas a verdade é que eu nem ouvia aquela chatice de assunto de doença. Imaginava, isso sim, como ele ficaria metido numa roupa elegante, com uma gravata de bom gosto. Aí, as gravatas que usava, será preciso ensinar-lhe certas coisas, pensei. Tem luz própria, mas é quadrado. Provinciano. Deve ter sido paupérrimo. Família boa, mas em decadência. Infância sem bicicleta. Tudo cinzento. Mesquinho. Vou dar uma de Pigmalião, decidi. Enquanto íamos para o bar, tomei sua mão entre as minhas, tinha mãos belíssimas. Fiz-lhe perguntas, provoquei confidências, inventando coisa para deixá-la à vontade. Rica, sim, mas e a solidão da minha adolescência com aquele avô cheirando a naftalina? Dramatizei tanto que já não sabia mais se o que contava era fantasia ou realidade. Cheguei a me comover, e ele se comoveu também. Como não estava habituado a beber, depois do primeiro uísque, afrouxou os cordões, enveredou para uma infância, bem como eu adivinhara. Pior, a mãe fazendo balas de ovos para vender. E o pai, genial, sonhando com concurso para professor da universidade e acabando como subdelegado numa cidadezinha qualquer. Primeiro emprego no armazém de secos e molhados, depois no escritório de corretagens,
Primeira namorada, chamada Judite, tocava piano. Uma noite quase foi preso por roubar uma flor, uma rosa vermelha, que deu a ela embrulhada num verso. Gostava muito de um cachorro chamado Bob. Sabia cumprimentar. O Bob sabia cumprimentar, estendendo a pata. Mostrei-me compreensiva, doce, mas como estava decepcionada. Pobreza estava lá, mas eu exigia mais experiência, mais malícia. Um diploma conseguido a duras penas, um pai fracassado, uma mãe que morava longe, ainda bem. Num sítio, lá no inferno velho, a namorada de covinhas, o cachorro que sabia cumprimentar, tudo tão água com açúcar, ingênuo, principalmente sem imaginação. A sorte, pensei, é que não ficou ressentido. Tem horror de gente ressentida que cresce fazendo bico porque é primo pobre da família. Não era ressentido. Aceitar a pobreza, até com um certo bom humor, mas sem maior ambição. Não sou desse meio, disse mais uma vez, quando começamos a sair juntos. Se não é, vai ser, resolvi. Minha única dúvida era essa. Chegarei a amá-lo? Pergunta que fiz no primeiro encontro e ainda na manhã do casamento. Quanto a ele, eu estava tão certa. E como dói essa certeza, agora que eu perdi. A gente só dá valor às coisas depois que a gente perde. Ele disse um dia, não liguei a mínima para isso. Hoje eu fico lembrando, palavra por palavra, e tudo tem tanto sentido. Luiz Felipe, coitado. Agora a coitada sou eu. A alegria com que chegava do consultório, exigindo que eu mesma fosse recebê-la. Carregava-me nos braços, contava o que fizera, o que pensara. Estou sendo um péssimo médico. Os clientes se queixam. E só penso em você, só quero você. Nossa primeira briga mais séria. Por que foi mesmo? Ele não queria sair. Acho que foi isso sim. Eu tinha organizado um programa com um grupo de amigos. Gente simpática, alegre. Uns 4 ou 5 casais. Íamos ao aniversário de uma boate e tomar de manhãzinha uma sopa de cebola no restaurante louco perto do mercado. Luiz Felipe cismou de não ir. Queria ficar ouvindo o disco metido numa calça velhíssima que eu já tinha escondido, que ele achou, ouvindo discos e fumando cachimbo, sentado no chão, com aquela cara deslumbrada. Luiz Felipe era estranho. Tinha às vezes umas esquisitices. Não entendia que eu precisava de distração. Ver gente, mulher que não é admirada, murcha como flor em cima de piano. Futilidade, besteira, eu sei. Mas a vida não pode também ser só isso. Ela já estava cheirando a remédios. Eu queria tanto que chegasse e vestisse uma bela roupa, esquecesse o resto do dia. Pronto, nada de responsabilidade, deveres. Estou disponível, sem sono, sem cansaço. Vamos nos divertir? Vamos? Eu queria assim. Luiz Felipe, faz o favor de não fazer essa cara, que hoje ninguém vai virar caramujo. Temos programa. Noites e noites seguidas tivemos programas. Acho que andei exagerando um pouco. Mas ele também não exagerava com aquela mania de se isolar? Aqui está tão bom, disse ele, soltando uma baforada daquela fumaça detestável. Mas já fiquei em casa o dia inteiro. Estou farta desse cheiro de cachimbo misturado com Mozart. Ainda não percebeu que eu sou farta? Ele desligou a vitrola, apagou o cachimbo, pediu que eu vestisse meu vestido novo. Íamos sair. Não, agora eu não vou mais. Não quero forçar ninguém, gritei. Teria mesmo gritado? Acho que eu gritei. Meu avô vivia dizendo que eu devia impostar a voz. Quando me zango, parece que fica uma voz horrível. A voz é muito importante, dizia. Luiz Felipe também prestava muita atenção às vozes e, às vezes, parecia se ferir mais com minha voz do que com minhas palavras.
Gritei sim, e bati a porta do quarto. Na reconciliação, chorei quando nos abraçamos. Era amor. Era amor. Mas está claro que eu ainda não sabia. Senão não tinha ido recebê-lo no dia seguinte. Nem sei porque resolvi prolongar a briga. Que sofra um pouco. E quando eu ouvi seus passos, fechei-me no escritório. Ele entrou ansioso, chamando por mim. Tinha os olhos brilhantes de alegria quando me ofereceu um ramo de flores. Um ramo de rosas vermelhas. Ele gostava de rosa vermelha. Desviei-me do abraço. Não me desmanche o penteado. Tomando então minhas mãos, disse que não podíamos continuar saindo daquele jeito porque chegava cansado, queria ficar a sós comigo. Afligia-se no meio de muita gente, tinha ciúmes também. Enquanto falava, chegou a tirar o cachimbo do bolso, mas logo enfurnou de novo e acendeu um cigarro. Pensei na ternura com que seus dedos se fechavam ao redor do cachimbo, com que requinte se entregava a todo aquele ritual que antecedia a primeira baforada. Fechava o cachimbo na palma da mão e nesse simples gesto havia muito de posse, de amor. Com o cigarro era diferente. Os movimentos eram frios, exatos. Achei que já era uma vitória. O cachimbo bem amado fora substituído. Tinha agora que conseguir que arrefecesse um pouco aquele fanatismo pela profissão. Pois eu não tinha dinheiro? Não tinha? Então, não precisava se matar em correrias entre hospital e consultório. Ainda se fosse um grande médico, vá lá. Mas um médico comum, como milhares de outros, sem nada de excepcional, medíocre. Não sei se eu usei essas palavras. Acho que sim. Quando me irrito, perco a cabeça, vou falando. Ele me ouvia. Depois levantou-se, um assobio leve nos lábios. Nem era bem um assobio, era mais um soprozinho sem melodia. Afastou-se quando eu já ia ceder. Quantas vezes não aconteceu isso? No caso do aborto, por exemplo. Fiz escondido, não queria um filho tão cedo. Aquela chatice de barriga, de enjoo. Agora eu não quero. Resolvi, mas me descuidei, deixei o vidrinho na mesa da cabeceira. Ele viu e tive que contar. Pensei que fosse me matar de raiva. Eu sabia quanto que ele queria um filho. Vários filhos. Mas não fez nada. Perguntou se tudo ia bem, ouviu impassível e voltou a assoviar. Aquele assobiozinho que eu já conhecia. Ah, como sabia se conter. Eu discutia por qualquer bobagem, reconheço, mas logo esquecia. Luiz Felipe era tão rancoroso. Por que ele tinha que guardar rancor? Numa das nossas discussões, aquelas horríveis discussões, ele saiu de repente, pela primeira vez eu tive medo. Luiz Felipe! Gritei, correndo atrás dele. Onde é que você vai? Quando ele voltou, tinha aquela cara feliz dos primeiros tempos e o ramo de rosas na mão. Deixei as flores na poltrona do quarto, fui me preparar. Tinha combinado sair com os amigos, mas não queria ir. Juro que eu queria ficar com ele. Odiei a boate. Tive vontade de esbofetear o Maurício quando ele me agarrou de beijo no carro. Na manhã seguinte, fingindo dormir, vi quando ele olhou as flores já murchas. Tive a impressão de que seus olhos se encheram de lágrimas. Seriam lágrimas. Estava um pouco escuro, mas tenho quase certeza de que chorou. Mas por que se comoveu com as flores e não comigo? Luiz Felipe era mesmo um homem esquisito. Se tivesse me olhado assim, eu teria me atirado aos seus braços, pedido perdão. Agora aquele livro vai ficar marcado sempre na mesma página, até o fim dos tempos, sempre na mesma página. E a vitrola apagada, o cachimbo apagado, mais frio ainda do que todo o resto. Era bom ver o cachimbo fumegando. Agora sei como dava calor ver ele aceso. Contudo, na época, tive que implicar tanto com o cachimbo, e ele deixou de fumar perto de mim. E raramente ligava a vitrola.
Raramente sorria. Alegrava-se às vezes mais com o Bob, aquele encardido. Sempre detestei cachorro. Foi criado com uma madeira. Luiz Felipe me disse, Bob é igual um bebezinho. Todos os cachorros deles tinham esse nome, Bob. A irritação que me dava quando o tal bebezinho saía como uma bala para receber o Luiz Felipe. Bob tomou meu lugar. Por que eu deixei um cachorro tomar meu lugar? Brincava com duas crianças, rolava pelo tapete. Luiz Felipe se escondia, Bob saía como um doido a espiar atrás dos móveis, ganindo de aflição. Luiz Felipe, pare de uma vez com isso. Deixe de ser ridículo. Não vê que essa casa inteira fica um rebuliço? Que sua roupa se amarrota? Chega! Ele se levantou, tinha a cara vermelha quando se afastou, seguido pelo cachorro. Os dois de cabeça abaixo, com o rabo entre as pernas. Que pena que me deu. Mas era tarde. Você odeia tudo quanto eu amo. Ele disse depois, tranquilamente, a me olhar com uma expressão que na hora não entendi. Por que não desabafava? Por que ficava a me olhar assim? Era melhor que me insultasse, me batesse, fizesse o que bem entendesse, mas não continuasse daquele jeito, tão controlado, tão distinto, tão imbecil. Não, já não sei o que estou dizendo. Imbecil fui eu, meu querido Luiz Felipe, meu querido. Não te mereci, nunca. Pensei que por ser fiel tinha direito de fazer o que eu fazia. Fiel e independente. Você teve muita paciência. Você até que foi bom demais. Que horrível pensar que se fiz aquilo tudo foi por inconsequência. Orgulho, lá sei. Tão claro como é que você não percebeu? Era preciso me levar do cachorro. Soltar? Não adiantava. Bob era esperto. Voltaria na certa. Tinha um faro? Me veio então aquela ideia. Como pude ser tão mesquinha, tão baixa? Estraçalhei minha carteira prateada, sujei-a de terra e atirei-lhe no jardim. Quando o Luiz Felipe chegou, tomei-o pela mão. Venha, meu bem, venha que eu quero mostrar o que a sua criancinha fez. Quando ele viu a carteira, suas feições se desmontaram. De tal jeito, cheguei a me assustar. Mas logo o maxilar foi endurecendo, tanto que eu pensei que fosse massacrar o cachorro, quando chamou Bob. Bob! Bob! Apesar de ouvir os guizos da coleira, o cachorro veio tremendo, adivinhando que dessa vez não ia haver passeio. Como se entendiam aqueles dois. Saíram, e algumas horas depois o Luiz Felipe voltou só. Bem que eu quis perguntar o que tinha acontecido, mas não tive coragem de perguntar nada. Até hoje eu não sei com quem Bob ficou. Quer dizer, claro que eu sei. Ficou com aquela. Guarde meu cachorro, que a megera da minha mulher quer jogá-lo na rua. Deu a entender, mas com outras palavras. Era delicado demais para falar assim. Se tivesse despejado tudo, se não fizesse o gentleman, eu não teria ido tão longe. Acabaríamos nos agredindo, mas depois faremos amor sem nenhum se sentir injustiçado, porque a luta foi em igualdade de condições. Assim que devia ser. Mas só eu fiz a grossa, a louca. Fica com o meu cachorro que minha mulher não gosta dele. E ela abraçou aquele sarnento. Adoro cachorros. E o bajulador sarnento já foi lhe lambendo a cara. Durante o jantar, Luiz Felipe não parecia estar triste. Parecia estar cansado. Mais nada. Achei-o assim tão derrotado, tão exausto, que cheguei a me arrepender. Juro que me arrependi. Tenho mau gênio, mas não tenho mau coração. Faço certas coisas, às vezes, de pura vaidade, mesquinharia, mas me arrependo, sofro. Quis consertar e disse que podíamos ter outro cachorro, mais bonito, menos estovado. Ele concordou que sim, que sim, mas percebi que nem me ouvia. Perguntei pelo seu trabalho, mostrei maior interesse por um livro que tinha começado a escrever, um negócio sobre glândulas. Fiz perguntas, comentei uma fita que tínhamos visto. Ele impassível, respondendo por monossílabo, forçando um sorriso que mais parecia careta.
tinha a cabeça baixa, os ombros curvos. Foi então que eu decidi tudo. Marta serviu o café, mas assim que eu comecei a falar, ela recuou até a porta e ali ficou como uma estátua. Meu Deus, como é que eu fui dizer aquilo? Chamei-o de pretensioso, medíocre. Fosse atrás do cachorro, não era obrigado a voltar. Eu ficaria muito bem com meu dinheiro, ouviu? Com meu dinheiro. Ele ouviu, sim. Que louca, que louca. Por que eu fui falar em dinheiro justamente para ele que nunca quis tocar nem de leve no que é meu? Foi uma luta para aceitar do meu avô o consultório e assim mesmo começou a pagar logo a dívida. Meu avô insistia que ele esquecesse. Era riquíssimo. Imagina, aceitasse como presentinho. Não quis aceitar. Vivia fazendo contas para ver quanto faltava. Lembro-me dele debruçado nas contas. Atrapalhava-se, ria. Que demônio me levou a falar nisso? Pálido, muito pálido, ele pedia baixinho que me controlasse. Por favor, controle-se. Ele pedia... Olha a empregada. Controle-se. Não sei quanto tempo passamos falando, apenas o necessário. Entrando e saindo em silêncio, Luiz Felipe agia como se tivesse na casa uma pessoa doente, que não deve ser perturbada. Todo aquele desejo, aquele ciúme que sentia por mim, parecia ter desaparecido. Dormíamos em camas separadas. Era atento, cortês, mas frio. Fiquei assustada quando uma noite vestia uma camisola transparente. Desse tipo de camisola espetaculosa, meio vulgar, reconheço, mas provocante. Ele nem notou. Li um livro, exatamente aquele ali, ó, que nem acabou. Foi quando eu pensei, e se ele arranjar outra? Parecia não andar muito infeliz. Ao contrário, várias vezes cheguei a surpreendê-lo com um ar assim de sonho. Fiquei alerta, pensei. Passei a vigiar os telefonemas, as correspondências. Fui até o ponto de remexer seus bolsos. Fiquei tranquila, podia brincar ainda, era a única e, no momento que bem entendesse, faria um simples gesto e ele voltaria rastejante. Afinal, os homens gostam de mulheres temperamentais, difíceis. É preciso manter o mistério. Mulheres temperamentais. Que cega. Meu Deus, que cega. Ana Maria veio me visitar numa quinta-feira, quer dizer, na véspera. Na véspera. Falamos primeiro sobre moda, cinema, festa. Passamos para as novidades, os escândalos, fofocas e me lembro agora o horror de Luiz Felipe por essa palavra. É tão desagradável, tão feia, disse mais de uma vez. Por que vocês não usam intriga? Está bem, passamos para as intrigas. Fiquei sabendo que Bruno não se feriu num táxi, mas no carro da amante. Que tomou um pileque e bateu num poste. Que Lula, segundo perdeu uma fortuna no jogo e, como a mulher chateasse, despejou gasolina na cama e ateou fogo. Uma sorte ela ter ido ao banheiro. Que Guima dormia com a noiva do filho. Todo mundo sabia, menos o rapaz. Os homens, suspirou Ana Maria. E quanto mais comportada a gente é, pior. Veja, Luiz Felipe. A xícara de chá tremeu na minha mão. Deixei-a depressa na mesa. Fiz a cara mais natural do mundo. Você também sabe? Se eu sei? Ah, meu Deus. Mas não se fala noutra coisa? Luiz Felipe é a própria descrição, não discuto. Mas esconder o amor é querer esconder o sol. Quando não passa de uma aventura, vá lá. Mas Elisa não é mulher de aventuras. A sala começou a rodar. Meu coração batia com tanta força que eu fiquei com medo de que Ana Maria ouvisse. Tum, 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 tum. Mas ela estava agora lá longe, numa espécie de nevoeiro. Por sorte, Marta entrou trazendo os pãezinhos. Fiquei voltada para os pãezinhos. Quando Marta saiu, abri a boca num sorriso que sentia assim como um esgar. A voz veio em falsete. Sempre pensei que ela já tivesse tido outros casos. A Elisa? Não, que ideia, protestou Ana Maria, retocando os lábios. Ela não é de ter casos. Conheço-a bem. Fomos colegas de ginásio. É seríssima. Nunca soube que tivesse pulado a cerca antes. Tinha que ser mesmo com um homem como seu marido, do gênero romântico. Os dois até que são parecidos.
Elisa. Que Elisa era essa? Elisa? Elisa? Eu não conhecia nenhuma Elisa. Nenhuma. Amante de Luiz Felipe. Mas onde ele encontrou essa mulher? Meu Deus. E o caso já devia ser antigo. Não se falava noutra coisa. Hipócrita. Hipócrita. Com aquela cara de sons. Tão espiritual, tão correto, hipócrita. Tive que virar de uma só vez o chá para conseguir falar. Estava de novo lúcida, dominando a situação de tal jeito que Ana Maria nem por um instante desconfiou das iscas que fui lhe atirando. Ela é muito tonta, e a vaidade de saber do caso com detalhes foi o bastante para desatar-lhe a língua. Elisa era casada com um homem mais velho, um industrial rico e chato. Não tinham filhos. Era bonita? Não é propriamente bonita. Você é muito mais, concedeu Ana Maria com um ar generoso. Mas tem uns olhos impressionantes. Nunca vi olhos assim, enormes e verdes. Uma beleza de olhos. Não se pinta, não usa joias. Mulher bossa intelectual. O oposto da gente, entendeu agora? Entendi. Entendi tudo. Entendi tanto que depois que Ana Maria saiu, fiquei muito tempo quieta no escuro, sabendo perfeitamente o que eu ia fazer. Ou melhor, o que não ia fazer. Não armaria nenhum escândalo, nada de cenas, de violência. Fiquei pensando. Enquanto bebi o resto do chá amargo e morto, triturei bem devagar uma folhinha negra que escapou do bule, mas não escapou dos meus dentes. Foi então que eu descobri. Eu amava Luiz Felipe. Amei-o desde o primeiro instante. Desde aquela tarde em que nos vimos pela primeira vez. Roupa mal feita, a gravata torcida, andando meio desajeitado, sem saber direito o que fazer com as mãos. Pensei que fosse simples capricho, vontade de dobrá-lo até entortar, orgulho, mas não. Não era capricho, era amor. Amava-o. Deixaram escapar, perderam assim tão fácil. Agora já tinha outra, agora amava a Elisa, a discreta Elisa de olhos verdes e fala mansa, a intelectual que não frequentava nem rodas de jogo nem festas, a vestal que detestava boates. Imagine, que vulgar, mas não era vulgar de se encontrar com ele num hotelzinho suspeito, a hipócrita, a nojenta. Lágrimas começaram a escorrer os meus olhos. Eu não queria chorar. Meu ódio era tamanho que não era a hora de choro. Era a hora de ficar torcendo a colherinha, torcendo até a ponta bater no cabo e se partir no meio. Eu li uma vez, no colégio, que o rei português Dom, já não sei que tinha trincado nos dentes o coração do carrasco que matou Inês de Castro. Arrancou o coração do homem e trincou nos dentes. Agora meus dentes também se apertavam. Se Luiz Felipe me aparecesse naquele instante, cheguei a querer gritar de desespero. Gritar até ficar sem voz. Continuei quieta. Parei de chorar. Fiquei tão quieta que quando Marta entrou, nem me viu nesse canto. Pedi um conhaque. A senhora não está se sentindo bem? Ela perguntou. Encarei-a. Estou ótima, respondi. Enquanto respondia, cheguei a sorrir, porque toda a minha revolta já tinha desaparecido. Precisava estar ótima. Não precisava? Então estava ótima. Acho mesmo que nunca estivesse assim bem, de uma calma inumana, capaz de engolir os sapos todos sem fazer a menor careta. Ao contrário, cara alegre e depressa antes que ele chegasse. Corri para me preparar um vestido simples, um penteado simples, flores na mesa, rosas, como ele gostava. Bar na vitrola bem baixinho, e como era mesmo aquela torta de maçãs que ele vivia pedindo, eu não queria engordar e por isso já fazia tempo que tinha proibido sobremesa. Nada de doces, avisei Marta. E ele que não tinha um problema de engordar, que comia doce feito formiga, a torta. Marta. Como é aquela torta? Marta lembrou-se da receita. Sendo para Luiz Felipe, ela se lembrava. Tudo pronto?
Fui recebê-lo tão ternamente, abracei-o. Luiz Felipe, eu te amo. Ele me olhava sem uma palavra, sem um gesto. Insisti, enrosquei-me nele, beijei-o. Com delicadeza, ele foi se desvencilhando aos poucos. Eu já disse que ele era delicado. Fiquei transtornada. Era assim que me tratava? Era assim? Eu me humilhara tanto para ser esnobada assim? Quem era a corneada, afinal? Não era eu? E o hipócrita ainda fazia o superior, o intelectual puro, comigo que podia ser tudo menos adúltera. O hipócrita, o tartufo, disse tudo. Tudo. Primeiro, ironia, sarcasmo. Fui além e parti para o insulto. Fiquei inspirada. Já não podia parar. Como pude ir tão longe? Que foi que me deu para ir tão longe assim? Fiquei horrorosa, desgrenhada. A pintura dos olhos correndo, falando ainda, vendo que estava tudo perdido, falando. Ele ouvia tão calmo, tão seguro, a cara impassível, como se assistisse a um espetáculo, mas sem nenhuma emoção. Um pouco pálido, talvez, o assobio leve na boca. Aquele assobio que era um sopro quase sem som. Falei em Elisa, vocês façam o que quiserem, mas o desquite eu não dou. Dê esse recado à sua Amásia, seu hipócrita, deslavado. Ele parado, ouvindo. Então atirei-me aos seus pés. Luiz Felipe, me perdoa. Me perdoa. Me dê mais uma oportunidade. Só mais uma. E juro que saberei respeitar o que passou. Nunca mais tocarei em nada. Fui uma histérica, não sabia o que eu estava dizendo. Você fez muito bem de me trair. Eu nunca merecia outra coisa. Transformei essa casa num inferno. Mas eu aprendi a lição. Me dê mais uma oportunidade. Recomeçaremos. Podemos ter um filho. Você sempre quis. Podíamos ir para a montanha, como na lua de mel. Deitei-me no chão, como Bob fazia. Beijei-lhe os sapatos. Ele quis me impedir. Mas não teve tempo. Me perdoa, me perdoa. Com energia, ele levou-me ao sofá, passou docemente o lenço nos meus olhos, fez-me beber um pouco de vinho, acomodou minha cabeça na almofada, depois ficou me olhando, e esse era um olhar sem esperança. Uma vez olhou assim mesmo para uma menina que estava morrendo. Tinha os olhos grudados na criança, parecia mesmo procurar alguma coisa. O que é que ele procurava em mim? Levou-me para o quarto, deitou-me com aquele mesmo cuidado que tinha com seus doentes. Eu chorei de alegria quando senti a carícia leve que fez na minha cabeça, a mesma carícia que teve para a menina que estava morrendo. Ainda me ama um pouco, pensei. Ainda não está tudo perdido. Quando me voltei para repetir que podíamos ir para a montanha, achei o quarto vazio. Ainda pude ver o portão fechando devagarinho. Que horas seriam quando Marta veio me acordar? Eu tinha tomado um calmante e ainda estava no mais pesado dos sonos quando Marta começou a me sacudir, repetindo que Ana Maria estava no telefone. Era urgente. Já tinha telefonado outras vezes. Levantei-me atordoada. A cama do Luiz Felipe estava intacta. Agora também dorme fora, pensei, com vontade de esbofetear Marta, que acompanhou meu olhar e devia estar sorrindo. Assim que peguei o fone, não entendi nada. Ana falava tão depressa, tão alto, que eu tive que berrar também. Que foi, Ana? Que foi? Fala mais devagar, que foi? A Elisa suicidou-se. Matou-se ontem de noite. Ouviu agora? Pois é, matou-se. Tomou pílulas e quando acudiram já estava agonizando. Foi para o hospital e morreu hoje de madrugada. A Cris foi que me contou. Também não sei mais nada. Só sei que o Luiz Felipe ficou como doido. Fez o que pôde. Disse que no fim perdeu a cabeça e o marido viu tudo. Também já era tempo, não? Não sei mais nada. O que eu sei é isso. A Cris estava com pressa, parecia louca. Foi desligando. Vou mais tarde.
dar uma passada lá. Mas tem o cabeleireiro, só se for antes. Não éramos amigas, mas a gente precisava ajudar. Nem sei que vestido vou pôr. Não tenho nada para velório. Levei tudo de inverno para encurtar. As saias subiram mais. Só se eu for com o meu de lã verde. Mas me engorda. Você está me ouvindo? Alô? Está me ouvindo? Está morta. Fiquei repetindo baixinho. Desliguei e fiquei repetindo até entender. Está morta. Está morta. Elisa está morta. Amante de Luiz Felipe. Ela era amante de Luiz Felipe. Agora está morta. Matou-se ontem. Está morta. Teriam conversado antes. Ele saiu. Foi vê-la? Mas se amava tanto, por que então? Não interessa mais. A única coisa que interessa é que está morta. A voz mansa, os olhos verdes, os gestos suaves, tudo discreto, penteado, o sexo, a pudorosa, depravada, tão espiritual e tão fina que fez Luiz Felipe me esquecer. Mais do que me esquecer, me desprezar. A poderosa, amada, estava agora imóvel. Está morta. Está morta. Tive vontade de gritar, encarar as janelas, gritar para que todos ouvissem. Ela está morta. E num tom baixo, só para mim. Ele agora é meu. Fazia frio. Vesti uma capa, enfiei um chapéu desabado até as orelhas e segui para o hospital. Tremia tanto que o chofer precisou perguntar 2 vezes o endereço. Minha voz era um fio, gaguejava. Quando desci, tive que apertar forte o estômago. Fiquei arcada de dor. Quando fico assim nervosa, o estômago começa a doer. Por aqui é o necrotério? Perguntei a um enfermeiro. E quando ouvi a palavra necrotério, pensei que fosse desmaiar. O homem apontou para o lado. No fim dessa alameda, a senhora logo vê. Aproximei-me mais. O senhor conhece o Dr. Luiz Felipe? Ele está lá? O homem sacudiu a cabeça. Acabou de sair. Fez tudo para salvar a moça. Foi uma luta, viu? Mas parece que o coração não aguentou. Que música é essa que você está assoviando? Perguntei um dia a Luiz Felipe. Disse o nome. Qualquer coisa com coração no meio. Por que me lembrava disso justamente agora? Os lábios se franzindo e a melodia dolorida e fina. Não lembrava o nome, mas lembrava da melodia. Fui andando e olhando o gramado brilhante de orvalho, assoviando sem querer um pedaço da música, com aquele mesmo assovio que aprendi com Luiz Felipe. Tinha ainda pouca gente no necrotério, gente desconhecida. Não sei quanto tempo fiquei ali de pé, olhando. Afinal, chegara a hora de conhecê-la e como. Amante do Luiz Felipe, a Elisa de Luiz Felipe, esta era a amante dele. Os dois enleados e nus, se amando nos detalhes, era impossível não pensar nos dois assim, se misturando tão fundo, num só movimento, num só corpo. Agora estavam separados, nem peito, nem sexo, uma carne gelada coberta de rosas vermelhas, mais nada. Por enquanto, ainda o perfume fresco das rosas, mas só por enquanto. Ah, era terrível demais, era terrível. Comecei a tremer de tanto que tive que esconder as mãos nos bolsos. Era bonita? Não, eu não saberia dizer. Sua beleza devia estar nos olhos. Meus olhos estavam fechados. Olhos verdes, enormes, estavam fechados. Compreendi o que significava aquela beleza, que vinha de dentro para fora. Ana Maria não soubera explicar. Repetir apenas a opinião de alguém, uma beleza quase secreta, que tem que ser descoberta. Bem do gênero de Luiz Felipe. Ele gostava das coisas assim escondidas. Na morte, apagar-se simplesmente como uma lâmpada. Lembro-me de que uma gota d'água resvalou de uma das corolas e caiu na face morta. Ali ficou parada, vacilando, depois escorreu. A fisionomia assumiu um ar doloroso, mas distante. Só Luiz Felipe penetrara no seu mistério. E fora banido também. Agora ela estava só, inofensiva e só. O gatinho pesteado que miava lá fora era mais importante do que ela.
Meu ódio foi perdendo a força. Fiquei comovida. Pode-se dizer que fiquei reconciliada. Estava morta, não estava? Não podia mais me queixar. O quadro ainda era romântico, mas não ia demorar muito para todo esse romantismo virar pó. E eu estava viva. Ah, como estava viva! Quando saí quase correndo, desci a ladeira, banhada de sol, o sol tinha rompido o nevoeiro. Estava uma beleza de manhã. Parei para tomar fôlego. No meio de uma praça. Luiz Felipe, eu te amo. Eu te amo. Te amo. Assim que entrei, dei com a capa dele atirada numa cadeira. Voltara. Exatamente como fazia nos nossos primeiros tempos, deixar a capa jogada no primeiro móvel, ansioso por se desvencilhar de tudo e me apertar nos braços. Devia estar no quarto. Subi a escada, abri a porta. As janelas estavam fechadas, as cortinas fechadas. Acendi a luz. Ele estava estirado na poltrona, nessa mesma poltrona. As pernas frouxas, as mãos abertas nos joelhos. Reparei em que o sapato estava desamarrado. Encarou-me de um jeito que nunca vi antes. Não era bem tristeza. Não era isso. Não sei. Sei que cheguei a recuar. Que expressão era aquela? Parecia esvaziado. Nem tristeza, nem rancor. Nada. Se tivesse ao menos acendido um cigarro. Mas não. Não havia nele nenhum sinal de vida. Ouvi uma voz vindo, respeitosa e baixa, como há pouco no velório. Luiz Felipe, senti muito o que aconteceu. Comecei e logo me arrependi. Imagine se ele ia acreditar. Comecei de novo. Eu te fiz sofrer, não nego, mas também sofri muito. Tudo foi tão errado. Eu sei, mas está em tempo de recomeçarmos. Prometo que nunca mais. Não continuei porque vi que não me escutava. Levantou-se sem pressa, desceu as escadas, o cordão do sapato se arrastando. Fiquei fascinado olhando para a ponta do cordão. Vestiu a capa como um sonâmbulo. Não fiz o menor gesto para detê-lo. Podia ter suplicado, podia ter me atirado aos seus pés. Inútil. Percebi que não havia nada a fazer quando ele passou e me olhou com os olhos sem nenhuma luz. Foi como se a morte tivesse passado por mim. Vou-me embora, murmurou, apanhou o chapéu e a pasta, abriu a porta, desapareceu. Quebrei coisa, puxei os cabelos, me unhei. Depois passou. Me veio um cansaço, tamanho, que afundei nessa poltrona. E aqui eu estou na mesma posição que ele estava, com a cara de quem não se importa com nada. O doutor vai jantar em casa? Pergunta Marta. O doutor viajou. Respondi. Podia ter dito. O doutor morreu. Seria o mesmo? Luiz Felipe não voltará. Eu sei. Sua cama continuará vazia. Lá de baixo vem um ruído abafado de talheres. Na calçada tem crianças rindo. Mas tudo está muito longe de mim.